E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula aí, aula pedida e tudo mais. Vamos continuar falando aí sobre história do Brasil. Então, vamos falar da nossa ladainha e tudo mais aí. Nós estamos aqui aonde, professor? Onde você está? Por que você está mexendo aí, professor? Estou mexendo aqui no fio, aqui que o fio está atrapalhando. Mas tudo bem. Vamos continuar, vamos falar aí da nossa lenga-lenga, né? Nosso cartazinho, o nosso curso de história completo. É exatamente isso. O nosso CHC. Professor, eu não sei o que significa CHC até hoje. Está aí. São a abreviação aí do chamado curso de história completo. Exatamente isso. O curso de história completo. Exatamente isso. Para concursos, vestibulares e também pré-militar. Beleza, pessoal? Tranquilo? O e-mail, historiacom1@outlook.com. Facebook, IstoSá. Celular para mensagem, 3291650267. E o site, curso de história completo.webnote.com. Então, pessoal, estamos aí no nosso curso de história completa. A camisa está falando história. O CHC está aqui, ó. Nossa, aqui, ó, porque essa câmera, pessoal, sempre me trai. Ela é fogo, ela é safadinha. Porque eu estou apontando aqui, pensando que o negócio está aqui, não. Está aqui do outro lado. Nossa, meu Deus do céu. Tudo bem, depois desse vacilo aí, vamos falar da matéria então, professor. Fala dessa matéria aí que você vacilou aí. Beleza, tranquilo. Conteúdo que nós iremos falar hoje. História do Brasil 25. Não está aí, mas esqueci de pôr, beleza? Mas é História do Brasil 25. Aula pedido. Qual que é o tema? Qual que é o conteúdo? Revoltas provinciais. Professor, meu Deus, nós já estamos no período regencial. Claro, óbvio, já falei desse período regencial na nossa aula passada. Eita, não vai não. Nossa aula passada que falamos sobre o período regencial, que é esse período, né, esse lapso temporal que tem na história do Brasil, que vai de 1831 a 1840. Esse período de 9 anos, onde o Brasil ele é governado por uma comissão, né, por um grupo de pessoas, né, por pessoas chamados de regentes, beleza? Outra coisa que nós temos que falar também é um período provisório aí. Por quê? Mas por que, professor? Pelo amor de Deus, fale o que é o período regencial. Calma, eu vou falar um pouco o resumo aí, porque você assiste a nossa aula anterior que é mais completa. O período regencial, como eu já falei para vocês, vai de 1831, que é a abdicação de Dom Pedro I. Por que Dom Pedro sai do poder, professor? Olha a nossa aula de abdicação, beleza? Então ele sai do poder. O Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, ele não pode governar, porque tem 4, 5 anos aí, não sei agora, sempre confundo essa idade dele. E o que acontece? Ele não podendo governar, é reunido uma regência provisória, depois uma regência permanente, e nesse caso aí uma trina provisória, uma trina permanente, e depois a regência única. Tranquilo, pessoal? Então, esse pessoal vai governar o Brasil nesse momento. E durante esse período, né, durante esses 9 anos, é um período muito curto, né? Mas durante esses 9 anos, a estabilidade política do Brasil estava ameaçada. Por quê? A qualquer momento, o Brasil se fragmentar em vários países, se transformar em várias repúblicas dentro do Brasil. É a tais das revoltas provinciais que nós iremos ver hoje na nossa aula. Pessoal, nós temos que observar uma coisa. Professor, esse pessoal nessa época era muito desunido, né, pessoal? Eu também concordo também, mas tem uma explicação por causa disso. Pessoal, o sentimento de nacionalidade, ele ainda não estava, como podemos dizer, consolidado. Ele não estava completo. A ideia de nação Brasil ainda era muito precária, era muito imatura. Então prevalecia mais os interesses locais, os interesses regionais. Então a ideia de, nós não temos um imperador, para que dar satisfação
para o governo central, dá satisfação para o Rio de Janeiro, e ainda mais, os caras centralizam o poder, tem uma mão autoritária danada, para que eu vou dar satisfação a esse pessoal? Eu não quero nem saber. Então essa ideia de nação, pessoal, é muito complicado nesse momento. A ideia de nacionalidade mesmo vai ganhar muita ênfase mesmo, pessoal, quando nós estivermos falando, né, lá na parte aí de governo Vargas, porque ele vai usar algumas coisas do passado para incentivar essa coisa da nacionalidade. Uma guerra do Paraguai, pessoas como José Bonifácio, hoje nós vamos falar também de Duque de Caxias. Então ele vai usar dessas pessoas para construir um panteão brasileiro, né? Construir uma história, uma identidade nacional. Então, nesse contexto aqui, primeiramente, pessoal, essa ideia de nação, essa ideia, estamos todo mundo junto, para frente Brasil, salve a seleção. Não tem muito essa ideia aqui. Você tem muitas ideias regionais de elites regionais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa coisa dessa instabilidade política vai levar quase à fragmentação do Brasil. Ele fala por um triz de se transformar em várias repúblicas. Tranquilo? E acontece isso quando? Na tais das revoltas provinciais. As principais que nós iremos falar aqui são 5. Eu esqueci ali, mas são 6. Desculpa, pessoal. São 6, mas são as principais revoltas que vão acontecer, vão de encontro aos interesses do governo central. Beleza, pessoal? Continuando aí, revoltas provinciais não são homogêneas, ou seja, as realidades específicas. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. As revoltas provinciais que irão acontecer, essas principais, Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Revolta dos Malês, o que nós temos que observar? Elas não têm uma ideia assim, muito igualzinha, assim, vamos dizer, não quero dizer isso, eu quero dizer que elas não têm um conteúdo muito homogêneo, né? Não é uma coisa que só que encadeou essas revoltas. Não. Há uma coisa, sim, que vai estimular essas revoltas, ou seja, essa grande centralização do poder central. Beleza, pessoal? Mas o que nós vamos observar? Que cada revolta que vai acontecer dentro do Brasil, nesse chamado período regencial, você vai observar que são coisas específicas, são causas específicas. Por quê, pessoal? Olhando para trás, o governo aí do tal do Dom Pedro I é um governo, vamos dizer assim, economicamente desastroso. O cara, ele não tinha muita fama aí não tinha muita preocupação para um governo adequado, diferente muito de seu filho, que Dom Pedro II, que vai ser muito diferente, era um homem a mais, era um homem à frente do seu tempo, como dizem, né? Mas a política, né? O governo de Dom Pedro I, ele tem esse problema, né? Ele tem esse déficit, principalmente na parte da economia. Vai gerar dentro do Brasil uma crise econômica, né? Nós vamos observar que nós já estamos falando aí desde aí desde a independência, e vai gerar no Brasil uma grande mesmo que eu estou falando, desigualdade social. Beleza, pessoal? Então são realidades específicas em revoltas específicas. Tranquilo, pessoal? Elas não têm uma ideia assim geral. Sim, as ideias que proporcionavam, né, a insatisfação com o governo central, o sentido autoritário, né, o sentido de poder do Rio nas mãos do imperador, por causa, muito lembrarmos aí, por causa da Constituição outorgada de 1824, isso tirava um pouco essa autonomia das províncias. Elas estavam ligadas diretamente ao governo central. Nós já vimos que a partir do momento do ato adicional, isso vai dar um grande passo aí para essa autonomia dessas províncias dentro do período regencial. Beleza, pessoal? O que nós temos que observar aqui? Onde o governo provincial estava fraco. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Essas revoltas, você vai observar que
as principais revoltas vão ocorrer em locais, né, em regiões aonde o governo local, ou seja, o governo provincial, ele não estava solidificado, ele não estava estável. Então, vai ser uma luta entre essas elites para o governo provincial. Então, logo, esses governos provinciais que têm uma instabilidade política, eles são mais sujeitos a não conseguir conter essas revoltas e essas revoltas acontecerem. Beleza? Tranquilo? Outra coisa, conflitos de elites locais. É muito interessante porque e ao mesmo tempo controverso. Quando eu falei para vocês que o ato adicional ele dava uma autonomia às províncias através das chamadas assembleias provinciais, era uma ideia de você observar, poxa, o pessoal atendeu esses pessoais, né? Atendeu as reivindicações. Mas essa foi uma forma, pessoal, de balancear esse contrapento. Porque você tinha pessoas que eram adeptos da centralização e aqueles que eram adeptos da descentralização. Então vamos fazer uma coisa que concilia todo mundo. Cria-se o ato adicional. Então, você observa que esse ato adicional ele vai dar uma certa autonomia para essas províncias. Logo, dando autonomia para as províncias, isso abre muito, uma grande e influente e poderosa e, esqueci a palavra agora que não está tentando vir na cabeça, mas vai influenciar e muito revoltas, vamos observar aqui conflitos, vamos observar pessoas querendo chegar ao poder dessas províncias. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, a ideia de centralização, você tem as chamadas queixas. Essas queixas dá o tal do ato adicional para conciliar. Então, você dá uma autonomia dada pelo ato adicional a essas províncias. Logo, essas disputas regionais irão ocorrer para chegar ao poder, para elas terem vai abrir uma concorrência entre essas elites locais, essas regiões, para chegar ao poder. É uma corrida. Vamos ver quem vai chegar ao poder. Então, você vai ter essas disputas regionais. Tranquilo, pessoal? Então, o pessoal que não conseguiu muito aí atender essas revoltas, entenderam em certas partes, mas influenciaram em muito motivos para revoltas. 5 famosos. Não, 6. Errei, beleza? Eu vou falar de mais uma aqui além que você já conhece, a tal da revolta dos malês. Beleza? Vamos falar da nossa primeira revolta, a chamada revolta aí da cabanagem, que vai de 1835 a 1840. Por que o nome? Porque este pessoalzinho aqui, os índios, mestiços e escravos, moravam na beira de rios, né? E eles moravam em cabanas, por isso cabanagem. Ah, professor, esse pessoal aí que vai liderar essa revolta? Sim. Nós temos que observar uma coisa. Essa revolta acontece no Pará. Vamos contextualizar o Pará nesse momento, né? O chamado Grão-Pará, né? A província do Grão-Pará. Ele não tinha um vínculo muito forte com o Rio de Janeiro. O vínculo do Grão-Pará com o Rio de Janeiro não era aquele vínculo assim muito íntimo. Pô, você é muito chegado aí. Não, era um vínculo aí, vamos ver aí, restrito. Não era uma coisa muito vinculosidade. Nossa, eu inventei uma palavra aqui. Não, mas não era um vínculo aí muito forte com o Rio de Janeiro. Outra coisa que nós temos que observar. A maioria da população aí do Pará são índios, mestiços e escravos. Você tem uma minoria branca, mas principalmente essa sociedade mais popular. Beleza, pessoal? E o que nós temos que observar? Contexto. Recenta miséria, muita miséria. E logo gera-se uma grande desigualdade social. Por quê? Já falei, por causa do governo do nosso incrível e dourado aí, Dom Pedro I. Beleza? Vamos falar de Belém, né? Belém era uma cidade pequena, né? Não era aquele grande centro aí produtor. Você tinha a produção aí voltada aí para o tabaco, cacau e borracha. Mas o que vai em muito
levar à insatisfação desse pessoal, é claro, essa desigualdade social e principalmente a nomeação de um presidente. Ou seja, nessa época, os governadores, né, eram chamados de presidente. O governo central nomeia, impõe um presidente para a província do Grão-Pará que não aceita o tal do governador, né, o tal do presidente que o governo central mandou. Então eles se revoltam para, claro, melhorar a ideia aí da miséria, da desigualdade social, e se eles tomam o governo do Pará. Beleza, pessoal? Apoderam do governo. O que vai acontecer, pessoal? Os seus principais líderes. Temos Félix Malcher, Pedro Vinagre e Eduardo Angelim. Isso se dá, assim, vamos dizer, numa sucessão. Há uma traição entre vários eleitos. Entra no poder aí do governo do Pará, e nesse caso eles revoltosos, o Félix Malcher. Mas só que ele faz algumas coisas erradas, né? É traído, entra aí o Pedro Vinagre. É traído, entra Eduardo Angelim, e nele a revolta será debelada. Pessoal, nós temos que observar aqui, se perguntar na sua prova, qual dessas revoltas, das principais revoltas provinciais que aconteceram durante o período regencial, qual que foi a revolta que teve a maior, vamos dizer assim, a maior, oh meu Deus, fugiu a palavra aqui agora. Qual que é a revolta que teve a maior opressão popular, né? Aonde a população sofreu mais? Cabanagem. Beleza, pessoal? Grande parte da população do Grão-Pará será morta nessa revolta. Por que grande parte foi morta? Pessoal, nós estamos observando que a cabanagem é uma revolta popular. Então, revolta popular, para que olhar para eles, né? O governo central pode impor a sua força. Ah, professor, você falou um negócio desse já. Conjuração baiana e Confidência Mineira. Exatamente. Beleza? A ideia de revolta popular gera um medo muito grande sobre as elites, né? Sobre o governo, para uma desordem e tudo mais. Então, vamos dar fim ao troço da forma mais violenta possível. Então, uma revolta popular é uma grande forma aí de você usar de grande força. Beleza? Cabanagem, fim. Sabinada, né? Vai acontecer na Bahia, que vai de 1837 a 1838. Bahia, Salvador, beleza, né? Todo mundo conhece aí e tudo mais. Principal líder, Francisco Sabino. Por que o nome? Tá aí o nome da revolta, por causa desse cara aí, Francisco Sabino, né? Reunia uma classe média para lutar contra a crise. Que crise? A crise do açúcar. Pessoal, como eu já falei para vocês, a crise do açúcar afetava muito o Brasil. Principalmente mais aí na região da Bahia, com o seu cultivo da cana. E isso vai influenciar e muito para essa revolta por causa dessa crise econômica. Já falei tudo mais. Por que tem essa crise? Por causa do péssimo governo político e econômico de Dom Pedro I. Beleza? O que observa também? Contra o recrutamento obrigatório na Guerra dos Farrapos. Era um temível medo aí, porque o recrutamento nessa época era obrigatório, o cara tinha que servir, e eles estavam lutando aí na Guerra dos Farrapos, que nós vamos observar mais na frente. O que vai acontecer? Vai levar essa revolta, vai levar-se a criação de uma república baianiense, tranquilo? E, ao momento que eles começam a falar sobre a liberdade de escravos, toca em interesses de quem? De latifundiários. Interesse de proprietários de terra, de proprietários de escravos, latifundiários, grandes proprietários. Toca nesse interesse, tocou na ferida, o que acontece? Esse pessoal abandona a revolta. E óbvio, esse pessoal que tem o dinheiro, que investe e tudo mais, sai e começa a lutar contra esse pessoal, o que acontece? A revolta toma fim. Beleza? Fim Sabinada. Outra revolta, a Balaiada, que vai de 1838 a 1841 e acontece aonde? No Maranhão. Qual que é as causas que foram as disputas
principalmente da concentração de terra, essa coisa de desigualdade social e outra principalmente a crise do algodão. Estados Unidos, com o algodão e tudo mais, leva uma crise interna econômica na produção de algodão. Isso revolta esse pessoal, eles começam essa revolta, principalmente por causa desse governo centralizado. E o que acontece? Acabou numa revolta popular. Os seus principais líderes, Manuel Balai, por isso o nome de Balaiada, e o negro, né, um escravo aí, o Cosme. Tranquilo, pessoal? Fim Balaiada. A principal dessas todas aí, e a mais pedida nas provas, a tal da Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos, a Farroupilha, né, que vai de 1835 a 1845. É interessante, pessoal, porque é a mais comentada, principalmente por causa do tempo que ela ocorreu, 10 anos. Ainda mais quando você tem o golpe da maioridade em 1840 e Dom Pedro II começa a governar com 14 anos, a revolta ainda está em os pessoal lá batendo um no outro. Então, só depois de 5 anos, quando Dom Pedro estava no governo, você tem aí o fim da Farroupilha. Tranquilo? Acontece aonde? No Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Qual que é a principal causa, pessoal? Aqui nós vamos mexer com interesses locais, né? Interesses aqui de latifundiários, de proprietários. Principalmente aqui, aqueles que mexem no tal do charque. Pessoal, era muito comum, através do ato adicional, dada a autonomia a essas províncias, e caso essas províncias não conseguissem atingir a cota para o governo central, outras províncias tinham que amenizar, tinham que ajudar. Rio Grande do Sul ajudava muito Santa Catarina para chegar a essa cota para passar para o governo central. E você observa mais o que ainda? Essa insatisfação com os impostos que eram muito fortes, né? Os impostos que eram muito caros sobre o charque rio-grandense, né? Do Rio Grande do Sul, o que acontecia? O charque ficava mais caro do que o charque que era do Uruguai. Tranquilo, pessoal? Então, foi uma satisfação dos produtores de charques contra o governo central, pois seu charque era mais caro pelo motivo de pagar mais impostos do que o do Uruguai. Ou seja, o charque do Uruguai entrava num preço mais acessível e, consequentemente, o charque do Rio Grande do Sul, ele ficava aí nesse momento para trás. Então, pessoal, nós temos aí essa insatisfação. Você tem consolidado aí, criado uma república rio-grandense. Pessoal, nós temos que observar, muito importante aqui, que no Rio Grande do Sul, essa ideia de república foi muito forte. Por quê? Como eu já falei para vocês, contexto aí da América aí, nesse caso, o Brasil é o único país que tem a forma de governo uma monarquia. Os outros países são repúblicas. Então, essa ideia de república, né, uma monarquia no meio de muitas repúblicas, e principalmente Rio Grande do Sul, nessa fronteira aí com essas repúblicas, será muito influenciada com essa ideia republicana. Você tem a ideia da República Rio-Grandense, e depois você tem a República Joalina, ou chamada também de República de Santa Catarina, né? No caso aí da República Rio-Grandense, você vai ter aí o caro Bento Gonçalves e o outro, o Giuseppe Garibaldi, um italiano que ia pelo mundo aí lutando a favor da igualdade e tudo mais. E no seu retorno, a Itália vai ajudar a Itália na sua unificação, tranquilo? E você tem a tal da República Joalina, criada aí no Santa Catarina. Beleza? Principais líderes, Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. O que acontece? A partir do momento que Dom Pedro chega ao poder, a comissão e tudo mais, eles nomeiam um cara para dar fim ao tal dessa revolta. E você tem o tal do Duque de Caxias. Ainda não era duque, né? Acho que era barão. E ele vai lá lutar contra o pessoal, mas principalmente vai formular um acordo de paz, um tratado, para dar fim
a revolta da Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Em 1845, você tem o tal do Tratado Poncho Verde. Ou seja, era um tratado que deu muitas concessões para o Rio Grande do Sul. Os impostos foram abaixados, o pessoal que lutou foi absolvido e muitos que lutaram na Guerra dos Farrapos pelo exército farroupilho se incorporaram no exército brasileiro. Lembrando, pessoal, principalmente esse longo período de 10 anos de guerra se deu muito porque a elite rio-grandense financiou esse exército. E as táticas rio-grandenses eram muito eficazes contra o governo central. Beleza? Então você tem esse tratado que põe fim aí à Guerra dos Farrapos. Fim ao Farroupilha. Outra revolta. Desculpe, pessoal, mas eu estou meio gripado aí. Vocês não podem observar que eu estou ainda tossindo. Tudo bem? Revolta dos Malês. É uma revolta escrava que acontece na Bahia em 1835, em Salvador. Por que Malês? Era um grupo de escravos que eram adeptos à ideia da religião muçulmana. A ideia de que parar com essa ideia de tortura, daquelas coisas mais, aquelas atrocidades contra escravo, trabalho forçado e tudo mais. Pessoal, é uma revolta que tem que ser debelada de qualquer maneira por causa de interesses escravistas, interesses de proprietários de escravos. Então, no domingo, no dia 25 de 1 de 1835, 3 horas de revolta só, você tem fim à revolta dos Malês. Ah, professor, 3 horas só? Sim. Pessoal, domingo, dia 25 de 1 de 1835, é dia de Nossa Senhora da Guia. E o que acontece? O pessoal no dia 24, né? Esse pessoal que queria fazer essa revolta, fala, vamos fazer a revolta nesse dia, porque você tem uma diminuição da fiscalização, né, da segurança dos escravos, e é um dia propício. Só que essa revolta foi traída. Domingos Fortunato e mais a sua esposa, caguetaram, né, falaram aí dessa revolta para os seus senhores, né? E logo esses senhores que souberam dessa revolta, dessa ideia, logo começaram a pôr fim à revolta. Então você tem o fim aí, depois de 3 horas, aí, se não me engano, a revolta dos Malês põe seu fim. Pessoal, nós temos que entender uma coisa aqui. A ideia de uma revolta escrava dentro do Brasil era uma coisa temida. Era uma coisa num bicho de 7 cabeças. Por quê? Tinha o chamado perigo haitiano. Por quê? Como já falei para vocês, no Haiti, de 1791 a 1804, você tem uma revolta escrava que tira o poder e instaura um poder. Ou seja, o seu líder está se movendo. Tranquilo, pessoal? O que nós observamos? Esse medo, esse perigo haitiano ocorrer no Brasil é uma coisa que vai ficar na cabecinha aí dos proprietários aí, tudo mais, principalmente dos proprietários aí de escravos. Beleza, pessoal? Então nós temos fim à revolta dos Malês. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula pedido, História do Brasil 25, revoltas provinciais. Um abraço para vocês e voltarei daqui a pouco eu aí com meu velho chapéu do Rei do Gado sentado aqui no meu banco, o nosso cartaz aqui bonitão e com minha voz aí quase sumindo. Beleza, pessoal? Um abraço aí e tchau, tchau.